Amém. Então, vamos dar início agora à nossa aula, tá? Nossa aula 3. E hoje a gente vai estar falando justo do nosso tema da disciplina, né? Processo de trabalho em enfermagem. Como se dá esse processo de trabalho e também alguns ambientes onde o técnico de enfermagem ele pode estar atuando. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que eu estou vendo umas mensagens, alguns dizendo que não estão Não, isso conseguindo era antes, Débora, escutar. porque não estava tendo transmissão. Ah, sim, beleza. Então tá bom. Então, vamos dar início então de fato à aula. Bom, qual o significado do trabalho, pessoal? Aqui a gente vai entender um pouquinho melhor do que é o significado do trabalho e, de fato, né, como funciona essa questão. É a expressão de função entre o ser social e a natureza. O homem do trabalho transforma a natureza e produz coisas com valor de uso. E através do trabalho que o homem se reconhece enquanto sujeito histórico, capaz de agir e transformar a sua realidade. Então, pessoal, nessa questão de significado do trabalho, o que, que é o trabalho em si, a gente vai ver que o trabalho ele vai ser um conjunto aí de atividades ativas ou ativas, onde o homem ele vai buscar ali atingir determinado fim. E como a gente está falando de trabalho, esse trabalho ele vai ser vinculado ali em atividade profissional regular, tá? E ela é remunerada. Processo do trabalho. Tá aí uma frase de Ribeiro, né? Sobre como ele vê essa questão do processo de trabalho. Qualquer atividade física ou intelectual realizada por um ser humano cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Então, o trabalho ele vai estar ligado aí a uma atividade física ou intelectual, onde a gente vai usar, onde a gente vai ter aí o conjunto de atividades que vão ser produtivas, né, ou criativas, a fim de você ali fazer, transformar na obtenção de algo, para conseguir algo de volta. Os componentes do processo de trabalho. Objetivos ou finalidades. Todo processo de trabalho é realizado para se atingir alguma finalidade determinadamente. Então, pessoal, o processo de trabalho ele vai contribuir para a gente desenvolver nossas habilidades. A gente, nesse processo de trabalho, a gente também vai aí aprimorar os relacionamentos interpessoais, porque no processo de trabalho, a gente vai estar sempre ali se relacionando com outras pessoas, o que foi um tema abordado aí na aula anterior nossa. E também a gente vai ali as nossas limitações, que todos nós temos. Outro componente aí do processo de trabalho vai ser a questão de meios e condições, que vai abordar todo o processo de trabalho, que ele vai ser desenvolvido aí a partir do uso de meios específicos, e eles vão abranger um aspecto muito amplo, que são ferramentas e a estrutura física para o trabalho, como máquinas, equipamentos, instrumentos, edificações e o ambiente também ele entra aí como um componente do processo de trabalho que vai interferir na nossa produção e vai permitir que o trabalho ele seja realizado. Então, os meios e condições vão tratar sem ambiente da do ambiente onde a gente está trabalhando, ou se ele fornece para a gente riscos, né? Ou se é um ambiente seguro para estar exercendo a nossa profissão, e as condições ali, se nós temos estruturas físicas para que o trabalho aconteça, se nós temos equipamentos adequados para que todo esse processo de trabalho ele venha acontecer, independente de ser dentro da área da saúde ou não, tá, pessoal? Aqui a gente está generalizando. Aqui
contexto geral de todo o de trabalho. Não está restrito aí somente ao âmbito da saúde. E o terceiro componente aí vai ser agente ou sujeito, porque todo processo de trabalho ele vai ter sujeito ou conjunto de sujeitos, e na área da saúde, na maioria das vezes a gente vai estar lidando aí com um conjunto de sujeitos que vai estar executando as ações, tá? E vai estabelecer os objetivos e as relações de adequações dos meios para transformar os objetos. Então, vamos entrar aí no que a gente entende como processo de trabalho em saúde. A gente viu aí de um modo geral, e agora a gente vai trazer, de fato, a nossa área, que é a área da saúde. Bom, o processo de trabalho em saúde, ele vai ser semelhante a qualquer outro processo, porque ele vai ali compartilhar características comuns, como essas que a gente falou nos slides anteriores, tá bom? Ele vai parte da economia terciária. O que é economia terciária? Economia quando ela tem ali prestação de serviços. Então, se nós estamos prestando serviços, né, ela vai estar se relacionando aí com a economia terciária. Trabalha com um forte componente relacional e interpessoal, como a gente já falou nas nossas aulas passadas, né? Então, a área da saúde, ela tem relacionamento interpessoal, né, multiprofissional, como um componente muito forte do processo de trabalho em saúde. Ele vai ser voltado para saúde, doença e cuidado, até porque o processo de trabalho em saúde, ele vai ter aí como objetivo o cuidado, prestação de serviços voltados aí para o cuidado. O objeto da ação são as pessoas e não coisas. Então, o nosso objeto da ação vai ser sempre o paciente que está ali precisando de alguma assistência. E no nosso caso, cotado do trabalho em saúde, o consumidor, ele vai ser ali o paciente, né, nosso ali do hospital, ou então o nosso ali da atenção primária. E ele vai contribuir para o processo de trabalho. Por que ele vai contribuir para o processo de trabalho? Porque ele aqui, ele não vai ser um agente, ele não vai ter voz passiva, ele é voz ativa, né? Ele vai ser sujeito junto com os trabalhadores da área da saúde. Ele vai ser sujeito também. Lembra que na aula de bioética a gente comentou que um dos princípios da bioética é a autonomia? Então, se o paciente, se o usuário, ele tem essa autonomia para intervir ali na prestação de cuidados que nós oferecemos para ele, de fato, então, ele precisa ser também sujeito junto ali com a equipe de saúde. E está aqui, né, os componentes do processo de trabalho em saúde, como a gente falou, a gente está vendo aí a imagem, a equipe, né, de saúde, onde ali é uma equipe multiprofissional, envolvendo vários profissionais da área da saúde, como médico, um fisioterapeuta, um nutricionista, e ali a população, a comunidade. Então, o sujeito vai ser sempre a equipe de saúde juntamente com a comunidade. Por quê, gente? Porque só de saúde não ficar ali o tempo todo, prestando atenção se o paciente saiu do ambiente hospitalar, se ele vai estar ali continuando aquele cuidado que a equipe de saúde para ele. Então, ele precisa ser sujeito ativo também, porque a gente vai cuidar e vamos passar esses cuidados para eles. Quais são os cuidados que eles precisam continuar tomando a partir daquele caminho ali, daquele percurso que foi traçado. Eles precisam, de fato, para a gente ter o quê? Para a gente aí conseguir efetivar a saúde, a prevenção, a saúde. Então, a comunidade ela vai estar trabalhando juntamente com a equipe de saúde, tá bom? O segundo componente aí do processo de trabalho em saúde vai ser o objeto, que vai ser o quê? Os riscos, as necessidades dessa comunidade, os danos, que vai estar vinculado ali a doenças, acidentes, pode ser
envolver também acidentes de trabalho, determinante dos vida e saúde. Então, o objeto que coloca em risco a vida do meu paciente é o quê? É um surto local ali, é uma comunidade que vive ali no meio onde o lixo tá acumulando, está sendo muito presente aquilo dali, passa rato, passa isso e aquilo, pode trazer para a minha comunidade uma toxoplasmose. Então, quais são esses riscos? São essas necessidades da comunidade para estar todo mundo trabalhando em cima disso, tanto a equipe de saúde quanto a comunidade, enquanto os dois são sujeitos. Em terceiro, a gente os meios de trabalho, que vai abordar aí tecnologia médico-sanitária, conhecimento de enfermagem e o saber popular. Vamos dar um exemplo aqui do preventivo. A gente sempre aconselha, né, a mulher ali, tantos dias, 7 dias da menstruação, 7 dias depois, ela está fazendo o toque, o exame de toque ali na mama, né, para ver se sente algum carocinho, alguma coisa, e a gente explica a ela. Esse saber popular, eles também têm os seus costumes ali, as suas crenças populares. Então, a gente vai ter sempre que trabalhar em cima disso, principalmente quando a gente precisa mostrar que aquele saber popular, que aquela questão ali que está sendo abordada, é de como de fato precisa ser, como a gente precisa mudar as coisinhas para melhorar aí, para ter uma melhoria para a população. Porque, como a gente disse, a gente tem o nosso cuidado individual, cada pessoa ela vai estar apresentando ali as suas necessidades individuais, mas a gente trabalha também com a comunidade, com a população. E nós temos algumas situações que, trabalhando junto com a população, nós temos mais chances de conseguir fazer dar certo, de conter tal doença, se a vão ajudar. Uma coisa aí muito presente hoje no nosso meio é justo essa questão do Covid, né? Não adianta fechar o comércio, parar tudo, dar lockdown, se a população não entender que não é um momento de férias, porque ano passado, antes da gente entrar na segunda onda, teve esse período do lockdown e do auxílio emergencial, onde o governo estava ali ajudando a população, mas muitos que era um período de férias, então a gente teve bar inaugurando, a gente teve ali algumas aglomerações e hoje o que aconteceu? O nosso sistema de saúde, ele saturou, a gente corre risco aí de faltar oxigênio, a gente corre risco de faltar justo essa tecnologia médico-sanitária, que é o quê? As tecnologias para a gente atender de fato a demanda do paciente, naquilo que ele precisa, como também medicações. Entendeu? Então, isso daí é um exemplo muito presente. É um exemplo, né, que a gente vive hoje. E nós vamos ter aí o trabalho em si, que é onde vai envolver a tecnologia da comunicação social, como você chegar até a sua comunidade, como você consegue ali se comunicar com ela, fazer projetos sociais, orientar a sua comunidade em meios de prevenção, promoção à saúde, está intervindo em algum surto que está até aquela comunidade, o que a comunidade pode estar te ajudando. Então, essa tecnologia de comunicação social, ela precisa também ser presente no nosso trabalho, principalmente quando a gente fala aí de atenção básica. Hoje mesmo, a gente está vacinando a população, e qual é a tecnologia de comunicação social que a gente usa para anunciar a vacinação contra a Covid? É o quê? A televisão, nos noticiários, onde mostram, cada município ele tem o seu médico. Aqui no início a gente já usou carro de som, os status de WhatsApp a gente posta panfletos falando sobre qual é a idade que a gente vai estar vacinando, a partir de quando a gente vai estar vacinando. Então, no nosso processo de trabalho em saúde, a tecnologia da comunicação social ela é muito forte, ela é muito presente, para estar nos ajudando, enquanto equipe multiprofissional, a conseguir algumas questões aí
auxiliar também a comunidade em como ela pode estar melhorando, o que fazer em questão da dengue. A gente via muito no jornal propagandas onde elas falavam para ver se estava o que fica lá no quintal se está acumulando água, o vasinho de planta. Então, isso é uma tecnologia da comunicação social que nos ajuda nessa prevenção de agravos, nessa prevenção que trazem riscos aí para a vida da nossa comunidade. A gente também vai ter o planejamento, e trazendo esse planejamento aí para a equipe de enfermagem, pessoal, a gente vai entrar na questão da SAI, né, que é a sistematização de assistência de enfermagem. Daí é voltada para a equipe de enfermagem, onde a gente vai ter funções que são privativas do enfermeiro, mas a gente vai ter as funções onde o técnico ele trabalha junto. E mesmo algumas situações sendo privativas do enfermeiro, o técnico ele está ali muito próximo, ele ajudando na implementação dos cuidados, ele pode dar ideia, ele pode chegar e conversar, ele tem sim autonomia para chegar e relatar tal situação e falar assim, olha, eu não está se adaptando bem nisso aqui, esse planejamento aqui deveria ser revisto. Então, nas nossas próximas aulas para frente, a gente vai estar abordando também essa questão da SAI, que é a sistematização de enfermagem. E isso vai estar ligado ao nosso processo de trabalho de enfermagem. Aqui a gente está falando em saúde, né? E no âmbito de equipe multiprofissional. E depois do planejamento, a gente vai ter ali a nossa programação local. Nas imagens, a gente mostra uma ação social, onde está sendo feita a ferição de pressão. Nós temos as reuniões internas, onde a gente organiza a nossa programação. Nós temos os programas de saúde, onde a gente trabalha junto ali com a comunidade, precisa do apoio da comunidade. E nós temos os agentes de saúde, que estão ali em contato com a comunidade, que também é sujeito ativo em todo esse processo de trabalho, e vai estar ali trazendo para a gente, assim, aquele paciente tem tal demanda, e sempre mostrando isso para a gente, é um vínculo, né, os agentes de saúde, ele é um elo aí entre a comunidade e a equipe múltipla ali, principalmente a equipe que tem um contato mais próximo com os pacientes. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, agora que a gente já entendeu como se dá esse processo de trabalho em saúde, quais componentes que nós temos, agora a gente vai trazer aí para o âmbito da enfermagem, tá bom? A organização do trabalho de enfermagem, ele vai se dividir em 3 direções. Ele vai ali se organizar em relação ao cuidado do doente, que é a sistematização das de enfermagem. Esse cuidado do doente que vai entrar na sistematização é justo o que eu falei no slide anterior, que vai ser a SAI. E isso a gente vai estar vendo mais para as nossas próximas aulas, tá bom? A gente também vai ter aí a organização do ambiente terapêutico, porque como a gente viu lá no início, o ambiente também, ele faz parte do meio onde a gente trabalha, onde a gente tem o nosso processo de enfermagem. Então, isso é demais tanto para nós, enquanto profissionais, para a gente ter um bom desenvolvimento, né, no nosso trabalho, naquilo que a gente está falando, como principalmente para o paciente que está internado, que está ali hospitalizado, ou então que ele vem no postinho de saúde procurar um atendimento. Então, esse ambiente terapêutico, o que é um ambiente terapêutico? É um ambiente acolhedor, é um ambiente que está ali para beneficiando o paciente, os riscos para esse paciente, minimizando os riscos e aumentando ali os benefícios daquele paciente, almejando o quê? A reabilitação daquele paciente, tá bom? Então, por meio do mecanismo, vai ser aí, a gente vai abordar o mecanismo de purificação do ar, a limpeza, principalmente, o paciente, tanto o paciente quanto nós devemos trabalhar num ambiente limpo, né? Um ambiente onde a gente vai ter aí a minimização
de bactérias circulando naquele local, onde ele não vai correr tanto risco de se contaminar, e a gente deve estar sempre atento a isso, né? Nós temos ali os lixos comuns do saquinho preto e temos os lixos biológicos, que é aquela sacola branquinha, leitosa, né? A gente tem que estar atento nisso para a gente não estar misturando, tá? Para a gente não estar colocando em risco as pessoas que vão estar tratando ali lixo também. A questão da higiene, tanto com o ambiente e o paciente, dentre outros meios aí da gente conseguir organizar esse ambiente terapêutico para o paciente. Principalmente, pessoal, para um paciente hospitalizado, esse ambiente terapêutico é muito válido a gente abordar a questão do silêncio. Por quê? Muitas das vezes aquele paciente, ele está ali, ele está debilitado e às vezes ele acaba tendo emocional acometido também. Então ele vai estar debilitado dos dois lados, tanto físico quanto psicológico. E você está dentro de um ambiente onde você ouve profissionais rindo alto, conversas totalmente aleatórias, desnecessárias, isso não é um ambiente terapêutico, tá? A gente não está ali ajudando o nosso paciente. E isso daí pode trazer prejuízos, pode trazer situações desagradáveis. Tem paciente que é muito em relação a isso, entendeu? Então, quando a gente fala de ambiente terapêutico, a gente também precisa dar muito ênfase na questão da postura da equipe de enfermagem, que vai estar em contato 24 horas com esse paciente que está ali hospitalizado, tá bom? E aí, em terceiro lugar, a gente precisa organizar os agentes de enfermagem por meio de treinamento ou utilizando técnicas e mecanismos disciplinares. O enfermeiro, quanto ali responsável pela equipe de enfermagem, ele precisa se atentando para essas questões. A área da saúde, ela não é uma coisa fixa, ela está sempre em mudanças, sempre chega algo novo para a gente, algo de qual a gente precisa de um certo treinamento e precisa passar esse treinamento para a equipe de enfermagem para estar trabalhando ali com aquele paciente. A gente vive em constantes mudanças, a gente vive em grandes disputas aí, igual essa questão do vírus, onde a gente está descobrindo ainda como lidar com ele, a gente ainda está descobrindo técnicas aí para tentar diminuir proliferação, o que pode estar, porque que uns pacientes a doença é muito grave, outros a pessoa nem sente que está, é assintomático. Então, nesse terceiro pilar, nessa terceira direção de como organizar o trabalho de enfermagem, a gente vai estar voltado a essa questão do treinamento, dos mecanismos disciplinares para a equipe de saúde, sempre ali atualizada de como se portar, de como lidar com certas questões que está dentro ali do seu âmbito de trabalho. Bom, e nisso aí a gente tem algumas áreas de atuação onde somos permitidos estar ali prestando serviços, né? Regular e de forma remunerada. Então, o técnico de enfermagem, ele pode ser por diversas empresas, e em boa parte delas, ele também consegue atuar em áreas distintas da profissão. Ele pode ser contratado aí por um hospital, e dentro dessa área, ele pode ficar no setor de obstetrícia, né? A área obstétrica ali, onde vai estar lidando com uma gestante, né? Ou uma mãe pós-parto, como também ali numa terapia intensiva. Mas aí a gente vai voltar para a terceira direção aqui de como organizar o nosso trabalho, que organizar os agentes de enfermagem. Se eu vou dividir minha equipe de enfermagem, um tanto vai ficar na área obstétrica e um tanto na terapia intensiva, eu não posso simplesmente pegar esse técnico de enfermagem e largar lá dentro. Não, eu tenho que preparar, eu tenho que dar um curso, um treinamento para aquele técnico, né, para ele trabalhar com o paciente, porque são áreas distintas. Hospital, seja ele público ou particular,
dependente, ele ali vai ter várias áreas. Ele vai ter enfermaria, ele vai ter a ala de urgência e emergência. Se o hospital tiver UTI, ele vai ter a unidade de terapia intensiva. Tem hospitais que tem a ala de DSTs também. A gente vai ter aí a área, a ala que vai mexer com a parte obstétrica. O técnico, ele também pode ser colocado ali dentro do cirúrgico, onde ele vai estar auxiliando o enfermeiro, onde ele vai estar trabalhando ali dentro naquilo que é dever dele. Então, é um local, é uma instituição, porém, ela tem várias áreas onde eu distribuir aí os meus técnicos de enfermagem. A gente vai ter o CME, que é o Centro de Material para Esterilização, onde a gente vai ter ali a divisão de dois setores. A parte onde vai empacotar aquele meu material e esterilizar, e a gente vai ter a parte dos artigos sujos, que é a parte onde vai fazer lavagem dos materiais colados. Então, a gente vai sempre entrar aqui nessa terceira direção, que é organizar os agentes de enfermagem. Eu preciso treinar os meus técnicos de enfermagem para distribuir eles por setores. Então, o nosso trabalho de enfermagem, ele vai se organizar dentro dessas três direções aqui: o cuidado do doente, o ambiente terapêutico e os de enfermagem. Então, vamos lá. Uma das áreas aí de atuação do técnico de enfermagem é a clínica geral. É o campo ali onde o técnico ele vai ficar responsável pelo cuidado de 10 tipos de paciente. Isso daqui, o clínico geral, é basicamente uma enfermaria, tá bom, pessoal? Onde o paciente ele chega, ele pode ficar internado, ele pode ficar em observação. Aí também a gente vai entrar em realização de exames. Um técnico de enfermagem vai poder ficar ali na parte da questão de coleta de exame, né? Coletando sangue daquele paciente para mandar para o laboratório. E nessa questão, ele sempre é supervisionado por um enfermeiro. O enfermeiro vai fazer a SAI ali, o planejamento de enfermagem, e depois ele vai distribuir esses técnicos e supervisionar o trabalho dele. Então, pessoal, algum problema, alguma situação ali que você precisa relatar, além de pôr no prontuário, a gente precisa estar em comunicação ali constante com o enfermeiro. Então, a equipe de enfermagem, ela precisa ter um bom relacionamento aí para o trabalho surtir efeito, dar certo, tá bom? A gente vai ter a área também de urgência e emergência, onde o técnico ele vai cuidar dos casos em que o paciente ele corre alto risco de morte, caso nada seja feito ali rapidamente. São aqueles locais assim onde o paciente entra ali direto na maca, direto ali a ala de contato direto com o médico, né? A sala ali do médico, e ele precisa de cuidar de urgência, né? Igual um choque anafilático, ele precisa de um cuidado de emergência para evitar que o paciente entre numa sepse, alguma coisa assim, e evolua para a morte. Então, é tudo muito rápido, é tudo muito ali dinâmico, ligeiro, para reverter esse quadro que a gente chega para a gente, tá bom? A emergência, ela também é um campo que trata de eventos graves, porém o atendimento vai depender muito do médico plantonista. O profissional da enfermagem deve auxiliar tanto o paciente quanto os outros especialistas para que tudo saia bem. Nossa, chegou um paciente ali em parada cardiorrespiratória, a gente tem que passar uma cânula nele, porque precisa de um acesso para entubar ele, a gente talvez precisa injetar nele uma adrenalina, e o médico ali naquela reanimação cardiopulmonar, ali tentando reanimar o paciente, o outro está fazendo ali as sequências de respiração e tal. Eles não podem parar a reanimação para ir pegar uma adrenalina na bolsa. Então, quem vai fazer isso? É o técnico de enfermagem que vai estar auxiliando naquele atendimento. Então, ele precisa ser muito rápido. O médico está ali reanimando o paciente, pega adrenalina, pega cânula número tal, e não sei o quê. Precisa estar ali, ele é ágil para facilitar todo esse procedimento,
conseguir abaixar esse alto risco de morte aí desse paciente que chegou, tá bom? Algumas atividades vão ser também fazer curativos, curativos mais simples, porque alguns curativos que são mais complexos precisa aí ter o acompanhamento do enfermeiro. Ele vai ajudar a transportar pacientes e ajudar também na monitoração do paciente, onde o paciente liga na máquina que está verificando constantemente as funções vitais deles ali, os sinais vitais dele. E você está ali junto, ajudando, monitorando, a máquina apitou, você vai lá e passa para o médico, se tiver que passar, entendeu? Então, a área da urgência e emergência vai estar sempre vinculada nessa questão, assim, de cuidados emergenciais, cuidados que precisam ser rápidos, ligeiros, para tentar aí conter esse risco de morte que o paciente chega apresentando. A gente vai ter a unidade de terapia intensiva. A unidade de terapia intensiva, ele requer de qualquer profissional que esteja ali dentro, vários cuidados. É um paciente crítico, entendeu? É um paciente grave, então ele precisa que tenha profissionais ali dentro com ele, ligados ali o tempo todo. Se a máquina apitar, você vai ser automaticamente, você já aciona o médico, aciona o enfermeiro, que é preciso para vir ali aplicar os primeiros socorros naquele paciente. É um que provavelmente vai estar em coma, então a gente vai estar ali auxiliando no banho de leito daquele paciente, né? Porque se ele também não tem como sair dali e fazer um banho de aspersão, a gente precisa estar ligado, muito ligado na questão de medicamentos e curativos que precisam ser feitos. Na maioria das vezes, paciente que está em unidade de terapia intensiva, tem médicos que dão preferência fazer acesso venoso profundo, que dura mais tempo do que o acesso venoso periférico nosso aqui, que a gente precisa fazer a troca direitinho dele no tempo certo para evitar o risco de contaminação por alguma bactéria, alguma coisa, tá bom? Então, a gente vai estar responsável aí por dar banho nesse paciente, aplicar as medicações no horário certinho, fazer os curativos que precisam ser feitos e tá ali o tempo todo checando o sinal vital daquele paciente. Porque se está numa unidade de terapia intensiva, a situação dele, o estado dele é estado crítico, tá? Ainda o profissional deve fazer punção venosa, igual eu falei, se não for acesso profundo, porque acesso profundo é o médico que faz, tá? Mas se for uma punção venosa aí periférica, a gente tem autonomia para fazer e nós devemos fazer a troca certinha no intuito o quê? De diminuir os riscos desse paciente de contaminação aí por alguma bactéria hospitalar. Devemos manusear diversos itens, como drogas vasoativas e ventiladores mecânicos. Provavelmente, por ser paciente clínico, ele está ali ligado a um ventilador mecânico, então tem que ser monitorado de forma correta, porque qualquer problema que der pode cair em cima do técnico. Então, por isso, quando o técnico ele vai para uma unidade de terapia intensiva, ele costuma até no decorrer do trabalho dele ali, 10 anos que tem, mas constantemente ele tem cursos de capacitação para ele continuar ali dentro, tá bom? Porque são pacientes críticos e, como já foi falado, a gente vive em constantes mudanças, né? Temos uma técnica nova para ajudar aí na ventilação do paciente. Então, tá ali, esse técnico, ele vai estar sempre ali em constante treinamento, ele vai participando aí de cursos voltados para essa questão, tá bom? E a gente vai ter aí a instrumentação cirúrgica, que a gente vai agora para dentro do centro cirúrgico de um hospital, onde o técnico ele é responsável por auxiliar o enfermeiro, ele é responsável por anotar informações do procedimento, organizar os instrumentos cirúrgicos e ajudar no transporte do paciente, entre outros. Então, aqui, a gente pode ter técnicos trabalhando no pré-operatório, no transoperatório. O operatório é o momento ali da cirurgia, onde o paciente está sendo, e no pós-operatório.
Normalmente, a maioria dos centros cirúrgicos vão ter uma salinha onde a gente coloca o paciente para ele ser monitorado até começar a baixar o efeito ali da anestesia que ele tomou. E a gente vai fazendo alguns relatos ali. Alguns hospitais onde a gente tem cirurgias eletivas, que são cirurgias rápidas, né? Que não requer, são, no caso, cirurgias limpas também, muitas das vezes eles não esse paciente ali sendo monitorado, mas o certo é deixar, tá bom? Então, o técnico, ele vai entrar ali na instrumentação cirúrgica ou no centro cirúrgico, como é mais comum de se dizer, né? Ele vai entrar aí na questão onde ele vai trabalhar no pré-operatório, a gente vai ter uma equipe técnica trabalhando no pré-operatório desse paciente, onde ele ainda vai estar na enfermaria. O paciente, ele está aguardando cirurgia. Muitas das vezes, esse paciente que está aguardando cirurgia, ele ainda não é funcionado. Então, o médico marcou a cirurgia, tal hora você tem que descer com esse paciente para o centro cirúrgico, o técnico, ele tem que estar ligado perto desse horário, ele tem que ir lá, puncionar aquele paciente, ligar ele no soro, tudo bonitinho, para a gente descer, encaminhar esse paciente para o centro cirúrgico. E aí a gente vai ter o transoperatório, que é o momento ali da cirurgia. A gente vai ter um técnico dentro ali, auxiliando o enfermeiro. O enfermeiro está na checagem ali dos sinais vitais da máquina, ou auxílio médico, o técnico, ele vai lá, ele pega um fio para suturar, ele traz os soros para fazer a troca do soro quando acaba, né? Porque dentro do centro cirúrgico o soro corre aberto, então acaba bem mais rápido. O médico deixou a pinça cair no chão, precisa de outro malote para abrir, para continuar a operação daquele paciente. O técnico, ele tá ali na necessidade de procurar outro pacote de instrumental, o médico continuar aquela cirurgia. Então, ele vai estar sempre ali ajudando, tanto no pré, quanto no trans, quanto no pós-operatório, que é quando tira o paciente do centro cirúrgico e volta com ele para o local onde ele estava. Então, dentro do centro cirúrgico, basicamente, o técnico, ele vai ser dividido aí, onde ele vai acompanhar a cirurgia, ajudando ali naquele momento operatório, como também ele vai ser responsável pela lavagem de materiais sujos, e tem todo o cuidado. Também precisa, os técnicos que trabalham dentro aí do centro cirúrgico, eles precisam também de treinamento, precisa saber como manusear esses instrumentos, porque tem muito instrumento que é pérfuro cortante, e aí o que acontece? O risco de um técnico ali que está manuseando se cortar é grande, então a gente precisa ter muita atenção nisso, nossa saúde, né? Deus que a gente se corte aí com algum instrumento cirúrgico ali com sangue de outro paciente, terminou de vir lá para a gente lavar, não teve esse cuidado e se cortou, você tem que tomar todo um coquetel para HIV, para hepatite, fazer diversos exames, né, a fim de notificar aí se teve contato com isso ou não. E o que acontece? Quando a gente sabe que aquele malote que veio para a gente sujo ali, o paciente que terminou de ser operado, é mais fácil de lidar, porque aí vai no paciente, vai procurar fazer exames nele para ver se ele tem alguma doença assim que possa passar, né, como HIV ou hepatite, e aí, mas quando você junta todas as pinças, tudo ali para você lavar e não sabe mais de quem pode ser aquele sangue, aí já fica mais complicado, tá bom? Então tem que ter todo esse cuidado, precisa com certeza de ter esse treinamento para estar trabalhando ali dentro, porque, eu vou fazer uma cirurgia ortopédica. A cirurgia ortopédica vai ter o material certinho que você tem que empacotar e esterilizar para mandar para o médico começar a cirurgia. Então, ele requer esses cuidados. Nós temos muitas áreas de abrangência. O técnico, ele pode trabalhar em diversas áreas. Nós temos aí um mercado amplo para a gente. Porém, alguns setores, eles vão requerer da gente mais cuidados, vai requerer da gente mais treinamentos, né, treinamentos específicos para a gente estar trabalhando naquela determinada área. Atenção primária, que a gente vai mandar aí um técnico para dentro de um postinho de saúde, né?
são atendimentos mais simples, mais básicos, né? Não vai pegar aí uma questão de urgência e emergência. Às vezes a gente pega, mas a gente sempre encaminha para o hospital, que é onde tem todo equipamento para prestar o socorro àquele paciente. Então, dentro aí da atenção primária, a gente vai estar mais voltado para quê? Para que tá um paciente vai tomar uma injeção, a gente vê se aquela injeção pode ser aplicada, porque igual o bezetacil, anos atrás a gente podia aplicar no postinho. Mas como ela tem aí uma efeito adverso aí que pode dar uma parada no paciente, né? São efeitos adversos mais complicados de se tratar. Então, o que hoje acontece? A bezetacil, ela não é mais feita no postinho, ela é feita só em hospital, onde tem equipamento de reanimação do paciente. Caso, por algum motivo, né, ele deu uma parada ali durante o momento ali onde foi injetada essa injeção nele, tá bom? Dentro de um posto de saúde, o atendimento vai ser mais básico. O técnico ele vai ficar responsável ali pelos curativos simples, curativos complexos, o enfermeiro tem que fazer e o técnico ele pode acompanhar auxiliando. Paciente acamado, de sonda, quem passa a sonda é o enfermeiro, mas o técnico ele pode ir junto para auxiliar o enfermeiro ali no manuseio daquele material, até porque como é um paciente acamado e domiciliado, né, às vezes ele fica mais difícil porque você não vai ter uma mesinha para você arrastar ali um pouco mais na sua altura para você conseguir manusear, às vezes você vai ter que pôr o material em cima da cama do paciente, né, e por ser ali um material estéril, você não pode contaminar porque corre risco para o paciente pegar alguma bactéria, alguma coisa no trato urinário dele ali. Então, você leva o técnico a evitar esses contratempos, né? Ali tá auxiliando o enfermeiro. Então, quando a gente fala de atenção primária, são serviços assim mais básicos, não que não seja puxado, claro, porque aí acaba que um técnico ele pega mais coisas, igual ele vai ter que lavar o material sujo, que é no CME, ele está dentro da sala de vacina, vai estar ali na triagem, verificando pressão, temperatura, glicemia. Só que sempre vai ter mais de um técnico de enfermagem dentro de um postinho de saúde. Por quê? Porque quando um profissional ele está ali na sala de vacina, ele não pode ter contato lá na sala de curativo, porque a sala de vacina é uma sala que precisa ser livre aí dessa contaminação por bactérias, tá? Então, por isso a gente sempre vai ter mais de um técnico e a gente divide ali as funções entre eles, sabendo dessa que precisa ser feita. Na parte obstétrica, essa é mais uma área do mercado de trabalho para técnicos de enfermagem, tá? E que frequentemente precisa de mais profissionais, porque ali você vai estar trabalhando tanto com a gestante quanto o neném dela, né? Então, às vezes ali a gestante saiu de um pós-parto, de uma cesariana, não passou o efeito da anestesia, chegou o horário do banho do neném, costuma ser depois de 24 horas. Chegou o horário ali do banho do neném, não está se sentindo bem, não tem condições de dar banho, a gente precisa dar o banho daquela criança, a gente precisa estar monitorando ali tanto mãe quanto bebê. Então, às vezes, requer aí mais profissionais para estar ali acompanhando. O técnico ele vai ter a função de ajudar as gestantes durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Aqui não vai ser diferente da questão aí do centro cirúrgico, aqui é o pré, o pós, o trans e o pós-operatório. São três períodos aí acompanha também a gestante. Durante a gravidez dela, quando ela chega ali naquele momento onde ela está tendo as contrações, ela precisa de um monitoramento maior. Durante o parto, dentro ali do parto, auxiliando no que precisa pegar para material, e no pós-parto, onde ela vai precisar de algumas ajudas também, tá bom? O profissional, ele trabalha em hospitais e clínicas especializadas. Então, hoje, como a gente trata aí a questão do parto humanizado, um enfermeiro obstetra, ele tem autonomia para fazer um parto. Então, a gente tem algumas
clínicas especializadas em partos humanizados. São clínicas próprias para isso, onde fazem o treinamento da gestante durante toda a gestação, para quando chegar o momento ali do parto, e é uma clínica onde tem todo material ali, todos os objetos precisos para socorrer tanto o gestante quanto o neném, caso seja preciso, tá, pessoal? Então, vai fazer todo o acompanhamento dessa gestante durante a gravidez dela, até chegar ao momento do parto, como pós-parto também. Porque o pós-parto, a gestante vai ter a retirada aí de pontos, ela ainda continua tomando sulfato ferroso 3 meses após, e o técnico, ele pode estar ali ajudando, quando a gente vem tirar o ponto, como é que como é que tá sentindo alguma coisa foi a cesárea, tá tomando sulfato ferroso, para estar relatando tudo isso. Ela vai ajudar também ele nos cuidados dele, tá bom? Então, quando a gente fala da parte obstétrica, a gente não fica mais restrito só ao hospital, tá bom, pessoal? A gente tem as clínicas que são especializadas e precisa do técnico de enfermagem para estar auxiliando. A gente vai ter a área geriátrica também, que é a área onde a gente fala aí dos abrigos, e hoje a gente tem aí do home care. A área geriátrica, ela é uma área que está crescendo bastante, muito mesmo, é uma área que tem sido muito forte aí na contratação de técnicos, tá bom? E nela, o serviço do técnico é garantir o bem-estar dos idosos, no campo físico, emocional e mental. Você vai dar assistência a esse idoso, esses 3 campos aí. Um idoso domiciliado com problema físico, aí por determinado motivo, uma fratura de fêmur, alguma coisa assim, ele precisou ficar acamado. Idoso, muita gente fala que idoso volta a ser criança, né? Mas é porque é complicado para uma pessoa que tinha ali a sua autonomia preservada, ele conseguia andar, ele conseguia fazer suas atividades diárias sem a ajuda de ninguém, e aí, bem ali no final da vida, ele teve esse problema, acamado ou de cadeira de roda, e não consegue mais fazer as atividades dele, e precisa de ajuda. Isso abala demais o emocional e o mental desse idoso. Acaba que ele, às vezes, mais fragilizados, podendo correr outros riscos. Então, ele precisa de alguém ali para estar acompanhando ele. Ou então, idosos que estão aí em abrigos, né? Onde a família coloca o idoso lá dentro, ou o idoso não tem família, que por conta de não estar conseguindo administrar algumas funções do dia a dia, entram com recurso aí e conseguem colocar esse idoso dentro de um abrigo, né, para ele ter esse acompanhamento ali com alguém auxiliando ele nas atividades diárias. Então, isso às vezes acaba mexendo muito com o emocional, muito com o mental desse paciente. Então, ele precisa que o técnico que está ali com ele ajude também nessa questão. Não somente ali no campo físico, onde tem alguma coisa impedindo ele de ter a sua autonomia preservada, você vai dar um banho nele, você vai dar comida para ele, você vai fazer a troca da cama. Não só nisso, mas de você estar ali conversando com o paciente, tendo paciência com ele, escutando ele. E isso é um ramo que tem crescido muito, porque hoje nós temos os serviços aí de home care, que são clínicas especializadas aí em cuidados geriátricos, né? O paciente precisou de uma assistência em casa, entra em contato com aquela empresa de care, para aquela empresa de home care tá mandando um profissional ali para ele, para estar auxiliando. O home care não necessariamente fica preso a essa questão geriátrica, tá? Ele é voltado para cuidados domiciliares. O profissional, ele pode ser contratado por clínicas, hospitais e até mesmo pela família para trabalhar na casa do paciente. Nessa questão aqui, pela família para trabalhar na casa do paciente, a gente vai entrar aí na questão do ser autônomo, que a gente tem muito técnico de enfermagem que trabalha dessa forma.
a família tem um conhecido dentro da área da saúde e indica aquele técnico para estar ali cuidando. Ou então o técnico é amigo da própria família, né? E a família sabe disso, precisou, vai lá e conversa com ele, acerta um valor e ele começa a trabalhar. Nesse caso aqui, pessoal, isso é importante a questão de você estar relatando a evolução ciente, principalmente por ser um trabalho autônomo, por conta própria, você é conhecido daquela família, a família é bom você ter um caderninho onde você evolui aquele paciente, tudo que acontece com aquele paciente, você comunica à família, tá? Porque você não é vinculado a nenhuma empresa prestadora de serviços de cuidados, tá? Então, você também se resguardar. Que não deixa de ser importante essa evolução do paciente, contato onde você passa tudo que acontece com aquele paciente para a família. Ah, eu sou autônoma, eu trabalho por conta própria, questão de cuidados domiciliares, a família me contratou. Um meio de você se resguardar é o quê? Você chegar lá, você examinar o paciente, você olhar se aquele paciente está com alguma lesão por pressão, entendeu? Para depois você não ter o problema de, durante ali o cuidado, você ver aquela lesão e você fala assim, nossa, essa lesão tá funda, não é uma lesão de grau 1, é uma lesão de grau 10, está apresentando fibrina. O que é fibrina? É o exudato, aquelas camadinhas amarelinhas que tem na ferida, né, o pus, a secreção. Então, você olhar para aquele paciente ali, você examinar ele no primeiro momento ali, junto com um familiar, você se respaldar, porque por mais que seja um serviço autônomo, ele não deixa de exigir ser a nossa lei aí de exercício profissional, os nossos princípios da bioética e muito menos a gente vai estar fora aí do nosso código de ética, não, tá? Porque se o paciente, se a família que houve negligência e quiser te processar, você vai entrar aí com um processo também, vai ser investigado toda essa situação. Por isso que é bom você estar sempre se resguardando dessa forma. Meu primeiro contato com o paciente, eu examino meu paciente, eu junto com a família presente, toda a demanda ali de cuidados que você presta para o paciente, você relata para o familiar, você anota também, porque é um meio de você se resguardar. Então, pessoal, aí para a gente encerrar, eu peguei essa frasezinha para a gente guardar aí, que diz assim: seu legado deve ser o fato de ter transformado as coisas em melhores do que era quando você as recebeu. Então, a gente, na área da saúde, nós temos um contato muito próximo com as pessoas, com os familiares de pacientes, e a gente precisa ter esse pensamento, porque se a gente esse pensamento, com certeza a gente vai estar sempre procurando prestar uma assistência ao nosso paciente de forma humanizada, onde o paciente vai ter a sua dignidade preservada, tá bom? E nós precisamos ser humanos, a gente precisa sempre olhar para aquele paciente pensando que um dia um familiar nosso pode ser a gente naquela situação e nós vamos tratar as pessoas do mesmo modo que nós queremos ser tratados. Então, se a gente pegar essa frase e guardar ela, eu tenho certeza que vamos conseguir ter uma carreira profissional, um nome profissional excelente. A gente vai ter um legado por onde passarmos positivo, porque nós pegamos a situação daquela forma, mas nós transformamos ela em coisas melhores. Nós queremos estar sempre evoluindo. Então, eu encerro a nossa aula com essa frase. Espero que vocês guardem aí para a carreira profissional de vocês, porque tudo que nós pegamos e transformamos em coisas melhores, nós deixamos aí um belo legado, tá bom, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário também em relação à aula? Eu estou aqui à disposição, abrindo aí agora falar. Alguém tem alguma dúvida? Que bom que vocês gostaram da aula, pessoal.
E eu espero estar sempre evoluindo também, sempre transformando aí as coisas em melhores para o nosso aprendizado, que eu também aprendo bastante com vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui minha câmera também. Pronto. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje foi essa, tá bom? Mas aí no decorrer da semana vai ser disponibilizado também o exercício referente à nossa aula de hoje. E qualquer dúvida, depois, se vocês quiserem estar me procurando em relação às atividades Débora, também. Oi. o exercício que você passou é só da aula passada? Sim, a aula 2 ela foi dividida em duas etapas, né? A primeira, onde foi falado ali sobre o contato com o Pois é, paciente. aquele lá já foi disponibilizado para eles, eles fizeram até ontem, né? Aham, Domingo. E sim. a outra está disponibilizada na plataforma de hoje, a partir das 8h20 até as 23h59. Foi o que eu te mandei agora por último, né? Isso, Tá. exato. Então, esse que eu te mandei agora por último não é referente à aula de hoje, vai ser referente às duas aulas 2, tá? Que ela foi dividida em duas partes. O exercício anterior é referente à primeira aula, que foi sobre bioética. Então, aí essa de agora que você me enviou, não é para eu disponibilizar para eles hoje? Não é, aqui tem 10 questões, não é? É referente à aula Isso. passada. Sim, a atividade da aula de hoje que eu vou te passar durante a semana para você disponibilizar depois para Ah, tá. ele. Então, essa daí foi aquela que você já deu a aula. Isso foi referente à aula que eu já dei. Uhum, ok. Certinho. Boa noite, Fecha pessoal. amanhã, tá bom? Tá, Eu é já isso aí, mandei os pessoal. slides, Fecha viu, amanhã, Joslete? Já viu? tá no grupo. Ok. Então tá bom, pessoal. Boa noite, bom descansar a todos. Até a próxima aula. E qualquer coisinha eu estou à disposição da turma. Pessoal, eu estou vendo aqui pedindo mandar os slides das questões do exercício hoje. Esse daí vai ser da aula 2, tá? Ela foi dividida parte um e parte 2. O exercício que vai ser disponibilizado hoje é sobre técnicas de abordagem e comunicação. Um e 2, tá bom? Vai ter atividade hoje sim. A atividade de hoje vai ser referente à aula passada. A atividade que vai ser da aula de hoje, a aula 3 que eu dei hoje, vai ser disponibilizada no decorrer da semana. Tudo certinho, pessoal? Mais alguma dúvida? Ok. Boa noite, até a próxima aula.